nome é Marcílio, sou do Ceará, do litoral já divisa com o Rio Grande do Norte, lá de Aracati, e estou na COGE desde 2001, que foi um projeto que, eu acho que um dos primeiros projetos que a Ana fez com os estados, que foi o Águas do Vale, o projeto de regularização de uso lá no Jaguaribe, em 2001, e eu entrei naquela época, como terceirizado, recém-formado, e lá era para trabalhar com outorga também, outorga e cobrança. Tá? E a única vantagem de você ter vivido essas experiências é porque você tem história para contar, né? Você vai ficando mais velho, mas tem história para contar. E a ideia aqui, nós estamos com o nosso sistema, eu vou apresentar para vocês, contar para vocês a história que fez que a gente chegasse no nosso sistema, que tem a alma daquilo que foi apresentado ontem pela Priscila, né? Que tem aquela alma, por quê? Porque nós conversamos com eles antes de fazer o nosso. A gente trocou experiência com o pessoal da ANA através de uma reunião, foi virtual, foi muito importante aquela reunião para a gente, que a gente viu a possibilidade que dava para fazer e viu que a gente estava atrás. A gente, apesar de, vou mostrar para vocês a linha do tempo, já ter trabalhado com o outorga há muito tempo, mas a gente estava atrás em sistema. Né? E o ponto, e aí é importante o terceiro turno sempre, porque foi no terceiro turno de outros encontros que eu conheci mais de perto o Porfírio, da Paraíba, e ele, quando eu vi ele despachando um processo de outorga pelo celular, disse, não, o que é isso aí? Aí ele me mostrou o sistema e a gente foi na Paraíba ver. Então, essas duas experiências fez com que a gente conseguisse contar a história do nosso sistema atual. Tá? Eu falo de mudança de paradigma porque o sistema é apenas a consolidação daquilo que precisou mudar na cabeça dos técnicos, do secretário, para poder atender a sociedade. Tá? E aí é um convite que eu faço a vocês, aos colegas que trabalham com outorga há mais tempo e os que trabalham com outorga há menos tempo. Que a gente se desamarre do paradigma cartorial da outorga e embarque de vez no paradigma virtual automático. Tá? Essa é a minha proposta para vocês. E aqui é só um sumário da organização aqui da nossa conversa. Eu vou mostrar a linha do tempo da outorga, a necessidade de adaptação, o contexto, as inovações, a redução do tempo-resposta e um BI aqui que a gente fez que vai ser incorporado no sistema. A linha do tempo. Bem, a nossa lei é de 92, a lei estadual, porque a gente precisava que saísse antes. E logo depois de São Paulo, a gente precisou. Porque a contingência de eventos extremos, sobretudo de seca no Ceará, é cíclica, recorrente e desde sempre. Então, a gente precisou sair na frente mesmo. Tá? Então, em 92, a política estadual. Em 94, tem a primeira regularização, ou a primeira regulação da outorga, e foi emitida a primeira outorga. Aqui começou a descentralização. Aqui, em 2003, eu já estou na COGE como concursado, e entro para trabalhar com outorga nas bacias metropolitanas. Em 2004, nós temos o nosso primeiro sistema de outorga, que é um banco de dados estruturado, onde já está incorporado nele, no interior dele, o cálculo de demanda. Esse cálculo de demanda por área, sobretudo de irrigação. Tá? Então, aqui em 2004. Então, eu participei como usuário do sistema da primeira implantação. E eu me lembro que antes era com planilha de Excel. E eu fui um dos usuários que disse, não, eu não vou querer fazer planilha e colocar o dado no sistema. Então, o sistema tem que fazer com que a gente acabe com as planilhas, desde aquele tempo. Eu me lembro do saudoso Martins, que é falecido lá da Secretaria de Recursos Hídricos, que ele era do sistema de outorga lá da COGE. Lá da SRH, perdão. Em 2010, a nova lei estadual para atualizar frente à lei nacional, e logo depois, em 2012, a segunda regulamentação da outorga, mantendo ainda muito dessa cara aqui. Aqui um paradigma extremamente cartorial. Eu preciso que apresente todo tipo de documento. E se eu quiser mais alguma coisa, eu ainda pedia mais informação. Tá? Em 2003, a gente começou a digitalizar os processos depois que eram concluídos. Aí foi o primeiro lampejo de mudança. E aí teve a resolução da ANA,
de delegação para o estado do Ceará. Tá? A gente vai fazer agora, vai ter que fazer a renovação dela já, entrar em processo. Então, aqui a gente trocou muita experiência com a Ana para poder a gente tentar começar a pensar em conversar na mesma língua. Naquele tempo ainda não dava, porque a gente estava ainda imaturo, vamos dizer assim, né? Institucionalmente e também na nossa experiência de outorga. 2007, 2017, teve a primeira virtualização. Aqui eu quero dar um destaque. Quando a gente for pensar em automatizar e virtualizar processo, a gente tem que pensar primeiro no redesenho do processo. E nessa metodologia de redesenho do processo, dos fluxos de outorga, tem que pensar qual é o foco. O foco é aumentar a segurança do técnico que está analisando? Se for esse o foco, como era esse aqui, aí não tem tamanho não o processo. Eu vou pedir o céu para que o usuário consiga apresentar. Eu faço uma brincadeira aqui. No interior tem aqueles circos antigos, não sei nem se tem ainda mais. Aqueles circos que você tem empanado e tal. Para entrar, é uma burocracia. Você tem que ir alinhado, ó, tem que ir todo arrumado, tem que pagar a bilheteria, entra lá na portaria principal. O dono do circo vê a casa cheia. É que nem o processo de gerenciamento. Ele pensa que todo mundo entrou para a portaria, que é a outorga, que é uma burocracia danada para entrar, mas todo mundo entrou foi pelos buracos na empanada. Do mesmo jeito é na outorga, no sistema de recursos hídricos. Quase ninguém entrava pela outorga porque era um muro intransponível. Só entravam os grandes usuários. E os pequenos, aqueles que a gente precisaria para conhecer, não entravam. Então, é com esse pensamento, com foco no usuário de água, no usuário requerente, que a gente tem que pensar em redesenhar o processo. Porque se não tiver esse objetivo, deixa do jeito que está. Que já está com foco na segurança do técnico, tá? Que analisa. Eu digo isso porque eu também analiso o processo e já analisei muito, já fui muito a campo. Tá? Em 2018, aí eu tive a revisão da outorga, ainda sem conversar com o pessoal da ANA, essa foi uma mudança de chave. Quando a gente conversou com o pessoal da ANA, já tinha outro contexto na jogada, tá? 2019, aí sim, aí é que começa a mudança de paradigma. Foi aqui que a gente fez essa conversa com a Ana, com a Paraíba, a visita. O secretário criou um comitê de revisão de outorga e a gente iniciou o desenvolvimento do sistema. Aqui tem uma força externa, que eu vou falar lá no contexto, que depois eu vou dizer para vocês, porque internamente é difícil você criar uma força para mudar o processo, o fluxo que está materializado às gerações. Então, aqui veio uma força externa. Tá? Depois eu vou dizer para vocês. 20, a terceira regulamentação. Essas ideias aqui da simplificação, sem perder controle, por princípio, sem perder controle. Sempre. Simplificação dos processos de outorga culminou aqui na terceira regulamentação, no decreto de outorga. Nós atualizamos o fluxo de outorga com foco lá no usuário requerente de água e a gente implantou o outorga online, que aí sim foi a primeira fase da virtualização. Aqui ainda é só virtualização, tá? Fim do papel, porque aí a pandemia nos ajuda nesse aspecto. Você lembra que em 2017 a gente já tinha um fluxo virtualizado? Lembra que eu falei aqui? Em 2017 o fluxo já estava virtualizado. Mas o pessoal queria que o papel corresse na mesa deles. Eles queriam se sentir envoltos em pilhas de processos. Vocês já se viram assim também, né? É aterrorizante. Quando eu chegava, eu, meu Deus. E o meu sonho era fazer, a gente fala no interior lá, uma coivara, que é tocar fogo. Né? Meu sonho era fazer isso. E aí a gente vai, aos poucos, tentando construir os novos caminhos. No decreto, eu tinha uma previsão de fazer 2 fluxos de outorga, que eu vou descrever mais na frente. Aí aqui a gente tem uma portaria que o secretário dizia que esses aqui eu quero que sejam o fluxo ordinário, que passe para ter um parecer de outorga. Em 2022, duas portarias atualizando, o PISF entrou aqui também, então caiu no canal do PISF e é fluxo ordinário. Aí teve o lançamento da segunda fase, aqui começa a outorga automática. Tem um tipo de outorga que é que nem caldo de cana, que sai na hora. Tá?
o projeto de regularização, e aqui é um projeto que a gente está empurrando todos os usuários dos nossos sistemas, dos 157 reservatórios, que corresponde a mais de 90% da capacidade de acumulação do Estado para regularização, através desse projeto.